Boa noite, bem-vindos a mais um Direito a Falar, um programa produzido em parceria pelo ETV e pela revista Advocados. A ameaça terrorista continua na ordem do dia, infelizmente, depois dos brutais atentados de Bruxelas. E para nos ajudar a analisar a forma como o direito tem lidado com este fenómeno, são nossos convidados os advogados David Silva Ramalho, da Cédula e Associados, e Tiago Geraldo, associado da Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva, a quem desde já dou as boas-vindas ao Direito a Falar. Muito bem-vindos. Muito obrigado. E começava por si, Tiago. A ordem jurídica europeia de Portugal e de outros países europeus está preparada para lidar com fenómenos como o terrorismo? Olha, nós em Portugal, posso-lhe falar da experiência portuguesa, temos uma lei já desde 2003, a Lei 52 de 2003, que enquadra as medidas de repressão de combate ao terrorismo, é precisamente chamada a Lei de Combate ao Terrorismo. Esta lei sofreu uma alteração em 2015, que gerou alguma controvérsia. Esta lei prevê, por um lado, o que é uma organização terrorista e incrimina, com penas bastante severas, a pertença a uma organização terrorista e com penas ainda mais graves para o caso de direção ou chefia de organizações terroristas, aliás, com penas que até ultrapassam a pena do homicídio simples, com penas até 20 anos. E em 2015 esta lei foi alterada e essa alteração foi bastante controversa porque veio consagrar novas 3 incriminações, a saber, a apologia do terrorismo, o louvor de atos terroristas e viagem ou tentativa de viagem para território estrangeiro com vista a obter treino, formação em organizações terroristas, com vista à prática futura de atos terroristas. Esta legislação e a reforma de 2015 foi bastante discutida, bastante esmiuçada pela comunicação social, pela opinião pública, etc., porque veio aqui introduzir uma antecipação, que alguns entenderão excessiva, da tutela penal, porque o que se passa a incriminar, digamos assim, não é um facto objetivo, é uma intenção, uma probabilidade de perigo futura, e por isso o paradigma muda um bocadinho do facto passado para o facto futuro. Ou seja, passa a penalizar a intenção terrorista e não o ato em si. Exatamente. E esse é tido como um dos limites irrenunciáveis do direito penal que nós conhecemos no seu sentido clássico, de matriz liberal. É quase a mesma coisa de alguém pensar num roubo ou idealizar um roubo e ser condenado sem o cometer. Tem o exemplo do Minority Report, não é? Exato, porque estava a pensar nisso. É uma antecipação de tutela com base em intenções. É claro que estes crimes depois têm elementos objetivos e esses elementos objetivos têm de ser provados para fundamentar uma acusação, uma condenação. Mas há de facto essa antecipação de tutela que resulta dos novos desafios que o terrorismo traz ao direito penal, a propósito dos quais fala no tal direito penal do inimigo, que tem precisamente no seu cerne essa mudança de paradigma para a antecipação da tutela penal com mecanismos processuais de tutela reforçada, musculada, se quisermos, de variada ordem. Ainda relativamente à lei de combate ao terrorismo, estas novas incriminações ainda assim podem encontrar paralelos no sistema de direito penal comum, digamos assim, porque sempre já temos, desde há longos anos, um crime de apologia pública, ou incitamento público é um crime. O próprio homicídio é qualificado em razão de ódio político ou ódio religioso, que será aqui os casos, pelo menos, do terrorismo com que temos sido, infelizmente, confrontados, o terrorismo islâmico, não é? E, portanto, estamos a caminho de uma sociedade onde a lei se adapta cada vez mais à necessidade de prevenir este tipo de ataques e de castigar quem planeia este tipo de ataques. Exatamente. A matriz do direito penal clássico é a tal matriz liberal que parte do facto objetivo para a reação criminal. O desafio que o terrorismo traz ao direito penal, mas é um desafio que tem de ser temperado ou confrontado com os limites e com a própria legitimidade do direito penal, é a antecipação da tutela, considerando o estado de ameaça latente e permanente que a ameaça terrorista introduz nas vidas de todos nós.
David, este tema do terrorismo também está indissociavelmente ligado ao tema da internet e da utilização que fazemos da internet e também das medidas que as autoridades tomam para investigar este tipo de redes e este tipo de grupos terroristas. Acha que estamos a caminho de uma sociedade também onde o uso da internet será cada vez mais escrutinado pelas autoridades? É verdade. Aquilo que refere, de facto, o terrorismo foge cada vez mais para a internet e para áreas mais escuras da internet. Áreas aquilo que comumente se chama Dark Web, portanto, áreas que são acessíveis através de certo tipo de software. O lado negro da internet. Exatamente, que são acessíveis apenas com a utilização de software anonimizador e que são uma alteração também do paradigma da investigação criminal, na medida em que não são descobertas facilmente. É necessário um conhecimento prévio da localização, sequer, seja de fóruns, de discussão de terrorismo, ou que seja na internet, não há motor de busca, verdadeiramente. Não há embora agora se tenham desenvolvido alguns, mas é necessário conhecer os links aos quais se vai aceder. Mas o terrorismo já coloca este tipo de desafios, não só sem fugir para a Dark Web, mas frustrando ou adaptando-se às medidas de investigação criminal que existem. Por exemplo, no caso dos atentados do 11 de setembro, sabe-se que os terroristas comunicavam frequentemente através da caixa de rascunhos do Gmail. Portanto, não havia interseção possível. Eles chegavam a enviar o e-mail. Alguém escrevia, o outro apagava, escrevia uma resposta e, portanto, isso não era interceptável. E depois foram gradualmente, à medida que os métodos foram se tornando mais gravosos, designadamente com o USA Patriot Act, que é um modelo de referência. É uma lei que nos últimos anos foi muito criticada como sendo uma lei que limitava a liberdade dos cidadãos. É verdade. Concorda com essa apreciação ou é um mal necessário? Para nos adaptarmos à realidade terrorista, vamos ter sempre de recuar face a certas garantias que nós temos como adquiridas no direito processual penal, no direito penal e processual penal liberal. A questão é que, de facto, o USA Patriot Act recuou demais, em certos casos. Recuou demais, designadamente. É nele que se encontra o fundamento de certas práticas que são, a nosso ver, absolutamente insustentáveis no Estado de Direito. Em todo o caso, por exemplo, temos a escuta massiva dos cidadãos por parte da NSA. Por exemplo, o caso do PRISM é um ótimo exemplo, mas, enfim, depois temos todas as medidas subsequentes, desde logo do waterboarding, desde logo de outro tipo de meios de obtenção de prova. E como é que compara a legislação europeia face ao Patriot Act? O que é assim tão diferente do que fazem os serviços americanos? Na União Europeia não há aquele tipo de, pelo menos feito por autoridades europeias, com base em legislação europeia, não existe uma base legal, um código, chamemos-lhe assim, tão gravoso como aquele que existe no USA Patriot Act. Temos, em todo o caso, algumas leis particularmente restritivas. Temos uma que foi recentemente, temos a diretiva, por exemplo, 2006/24/CE, que é aquela diretiva que impõe a conservação de dados de tráfego e que surgiu precisamente na sequência dos atentados terroristas de Madrid e de Londres. E essa lei o que diz é, basicamente, qualquer chamada, imaginemos que o Filipe me ligava, a hora de início da chamada, de fim da chamada, o seu número de telefone, o meu número de telefone ficariam registados e esses dados são conservados durante um período, segundo a diretiva, de 6 meses a 2 anos. Só esta norma, só esta diretiva que criou a base legal, ou que depois foi transposta pelos Estados para a conservação de dados de tráfego, foi declarada inválida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, em 2014, por se considerar absolutamente desproporcional na investigação. Portanto, nota-se aqui um lastro pelo menos do Tribunal de Justiça da União Europeia, uma tentativa de defesa ainda assim da privacidade dos cidadãos, mesmo contra estas ameaças mais graves do terrorismo. Podemos concordar ou não com ela, mas, a meu ver, o Tribunal terá ido possivelmente longe demais, porque estes são dados fundamentais. Mas concorda que é necessário um equilíbrio entre aquilo que são os nossos direitos individuais e a necessidade de proteger a sociedade deste tipo de ameaças? Isso sem dúvida. Em todo o caso, o direito penal vive permanentemente, e o direito processual penal, muito especialmente, vive permanentemente no conflito entre eficácia e inércia. Em certos casos é perfeitamente legítimo o Estado dizer eu não vou sujar as mãos enfim, estou a recorrer aqui à expressão de Radbruch, que é as mãos limpas do Estado. O Estado não vai prosseguir aquele crime a todo custo. Há casos em que, apesar de não ir prosseguir a todo custo, há um preço que é aceitável pagar. E, portanto, não estamos a falar, evidentemente, de tortura, mas estamos a falar, por exemplo, de utilização de mecanismos mais insidiosos. Ninguém discute que não se deve usar um agente encoberto para descobrir uma injúria.
Mas, ou seja, em certos casos, no contexto da internet, por exemplo, a usar softwares espião, por exemplo. Por exemplo, essa é uma medida que foi, de Troia. precisamente, essa é uma medida que já foi implantada em vários Estados da Europa, designadamente na Alemanha, deu origem a um acórdão do Tribunal Constitucional muito interessante, que serviu de base até para a criação de um novo direito fundamental, o direito à confidencialidade e integridade dos sistemas de informação. E está já em legislações como a Estónia, a Finlândia, a Itália criou em 2009, mas por via jurisprudencial, a figura do captatório informático foi aceite pela jurisprudência, apesar de ser em base legal. E agora, na recente alteração de 2015 em Espanha, já se prevê a criação desse software espião, que permite monitorizar em tempo real a atividade dos cidadãos. Aliás, na vertente norte-americana, permite inclusivamente ativar a webcam e o microfone, enquanto a pessoa está em casa. Portanto, é uma escuta ambiental na prática, mas é muito mais do que isso. E portanto, este tipo de software é uma das medidas mais restritivas admissíveis no Estado de Direito Democrático, mas... É assustador. É assustadora, mas se calhar temos de aceitar devidamente consagrada, e a meu ver está consagrada na legislação portuguesa, mas mal consagrada, temos de aceitar plenamente, de forma descomplexada, criar um regime da utilização deste meio, em casos absolutamente excepcionais, e o terrorismo é o caso onde ele é sempre aplicado. Mas tem que haver um controle judicial por parte de um juiz, por parte de um tribunal. Isso no caso dos Estados Unidos, por exemplo, existe? Esse controle? Existe. Esse controle, aliás, em 2013 foi publicado um despacho de um juiz da divisão de Houston, do Texas, em que indeferiu precisamente o uso, e este despacho foi bastante publicitado porque não é claro, este tipo de software não está definido verdadeiramente, é algo que depois a prática vai conformando. E este despacho do juiz de Houston diz que não pode utilizar este tipo de software porque há uma série de garantias que ele não cumpre. Por exemplo, não sabemos se ele vai instalar o computador certo, não sabemos se vai afetar dados de outras pessoas, não sabemos se vai se aos Estados Unidos. E então, através deste despacho, nós tomamos conhecimento que os Estados Unidos estão a usar um novo modelo de malware muito mais avançado do que aquele que se conhecia até agora, que era o CPAV, o Computer Internet Protocol Address Verifier, que vem na sequência depois do Magic Lantern, etc. E o que aconteceu é que agora tomamos conhecimento que o mundo tomou conhecimento de forma mais clara do tipo de funcionalidades que o malware, que a polícia norte-americana, a polícia em sentido lato, eles têm várias agências, utiliza para a recolha de prova. Tiago, acha que a existência destas novas formas de espiar, no fundo é de espiar também os próprios cidadãos, está a levar-nos a uma situação em que temos em que se converte uma situação que devia ser uma situação de exceção, passa a ser o normal. Ou seja, o Estado policial é o novo normal. A propósito disso, e recuperando a ideia do tal direito penal do inimigo, que foi uma formação, uma etiqueta, se quisermos chamar assim, dada por um autor alemão, partindo de uma análise descritiva de sistemas penais diferentes. Portanto, não foi uma criação de raiz, foi olhar para sistemas penais e para medidas mais intrusivas, mais gravosas na restrição de direitos fundamentais das pessoas sujeitas à investigação, que se convencionou chamar depois a esse conjunto de medidas o tal direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo, a sua função muitas vezes é mal compreendido, não passa por implodir, por se sobrepor ao direito penal clássico do cidadão, que é normalmente o conceito que se opõe ao direito penal do inimigo. O que vai permitir traçar a divisão entre um e outro direito é o pressuposto que se parte. Por exemplo, o David fez referência à legislação norte-americana saída no rescaldo do 11 de setembro. O Patriot Act é precisamente um exemplo que se dá de um direito penal do inimigo robusto, severo, mas o pressuposto essencial nesse tipo de legislação, e que não se verifica nas situações, entre aspas, normais de criminalidade com que nós estamos habituados a lidar, é um pressuposto de guerra, ou de contexto de guerra. Nós temos o exemplo de que era o presidente norte-americano depois do 11 de setembro, que era agora o presidente Hollande, depois dos ataques de Paris, afirmaram perentoriamente que estavam em guerra. E num contexto de guerra, os instrumentos jurídicos aplicáveis são necessariamente diferentes. Ou devem ser diferentes, numa lógica de eficácia. Há um fator que tem sido salientado por vários analistas, que é a questão de que estes ataques, por exemplo, em Bruxelas, ficou patente que os terroristas tinham apoio das populações locais. E, portanto, há até quem diga que isto já é comparável a uma situação de insurreição de uma parte da população contra o Estado central. Concorda com essa análise?
Essa análise, enfim, tem os seus riscos, precisamente porque pode levar a uma generalização deste pensamento muito específico, que pode, em certa medida, legitimar medidas mais severas, porque se partimos de contextos generalizados de insurreição ou de tentado contra o Estado de Direito, a não ser que admitamos que a ameaça terrorista está presente indistintamente em todas essas pessoas, em toda essa população, a ser assim, vamos caminhando a passos largos para eliminar as garantias tradicionais do nosso direito mais severo, que é naturalmente o direito penal, e deixamos de ter o tal ponto de partida, que é a guerra controlada, que seria este direito penal do inimigo, uma espécie de guerra controlada, com uma distinção não muito clara entre o executivo e os órgãos de justiça, da administração da justiça. E no âmbito do direito penal do inimigo há uma diferença essencial, ou seja, os terroristas são tratados como criminosos ou como... Os terroristas são os inimigos. Ou como combatentes inimigos. São os sujeitos irreconciliáveis com o Estado de Direito consagrado na Constituição por exemplo, os Estados Unidos têm feito algumas medidas que tomaram, que foram polémicas, por exemplo, mesmo a eliminação física de terroristas que têm cidadania americana. Por exemplo, à luz do direito penal do inimigo, esse tipo de ações, por exemplo, com drones, são legítimas? Um Estado a matar um seu cidadão? Esse é o grande... para além do desafio da eficácia, há o desafio da legitimidade e o desafio dos limites. Aponta-se muitas vezes o contrassenso ou o paradoxo de nós, com estas medidas mais severas, estamos a querer proteger a liberdade sacrificando a liberdade. A operação em território interno de eliminação de pessoas dessa forma não me parece conciliável com os Estados Unidos têm realizado esse tipo de ações em países como o Iémen ou na Síria, ou seja, num contexto fora do território nacional. De guerra, se nós partimos desse pressuposto, o cenário muda necessariamente. Não é? Porque os instrumentos clássicos de combate à criminalidade dita normal não são eficazes, não são operativos, nem sequer são os adequados. Há muitas vezes esta quase arrogância das pessoas que trabalham numa determinada área do saber de acharem que o seu instrumento ou a sua área de conhecimento é capaz de resolver de forma adequada e eficaz todos os problemas. Isso é um problema também dos penalistas, que acham que o direito penal é capaz de fornecer os instrumentos adequados para lidar com estas situações. São situações Sim, já ficou patente, por exemplo, que o Estado Islâmico não é um caso de polícia. Exatamente, as pessoas não estão à espera. Para lá a PSP para prender o Mas é isso mesmo. Islâmico. As pessoas não estão à espera que o agente de polícia que investiga um furto ou até mesmo um homicídio recorra exatamente aos mesmos meios e mecanismos de investigação quando está a investigar um ataque terrorista ou a iminência de um ataque terrorista. David, há também limites constitucionais e legais, apesar de tudo, em instrumentos como é que se referiu há pouco os cavalos de Troia e outras formas de nós, cidadãos, estarmos protegidos face a esse tipo de técnicas por parte do Estado. Estaremos protegidos quando tivermos uma base legal segura, sim. Porque não existe ainda. Existe uma base legal, a meu ver, na lei do cibercrime, o artigo 19, número 2. Portanto, está consagrado, e isto não é unânime, está consagrada a utilização deste tipo de cavalos de Troia no contexto de ações encobertas em ambiente digital. No entanto, os termos em que está consagrado são tão amplos, tão latos, e são por remissões sucessivas para outros instrumentos legais, que não preenche aquele requisito de qualidade de lei que é exigível a qualquer restrição a direitos fundamentais. E o problema é essencialmente este. O Estado tem de encarar de forma descomplexada o problema da necessidade de meios de obtenção de prova mais invasivos. Ou então conformar-se com a sua ineficácia absoluta. A ineficácia, como disse, em certos casos é admissível, noutros não é. E enquanto em certos casos nós não temos limites para avançar, temos proibições absolutas, tortura, por exemplo, noutros casos nós podemos, o contexto digamos que é de relação. Portanto, temos de ver se é admissível esta ingerência na vida privada em relação à gravidade do crime, à suficiência dos indícios, etc., que nós temos. E se previrmos uma lei com estes requisitos todos, portanto, uma lei que crie os moldes abstratos de ponderação constitucional dos valores em conflito, que dê claramente o que é admissível e o que é que não é. E ainda assim, dentro desses limites de subsidiariedade e de adequação e de proporcionalidade, acima de tudo, dentro desses limites que dê instruções a um juiz para ver se, em concreto, se verificam aqueles pressupostos ou mesmo se há outro meio,
mesmo verificando aqueles pressupostos, há outro meio menos gravoso admissível, porque esta é a lógica de subsidiariedade dos meios de investigação criminal, e métodos ocultos em particular, que é o que estamos a falar. E, portanto, se me perguntar, há disponibilidade constitucional em Portugal para a consagração destes meios em termos claros e descomplexados? Há. A meu ver, é perfeitamente admissível que se consagre a utilização destes meios de investigação criminal devidamente, com as salvaguardas devidas, devidamente ponderados e sempre mediante todas as garantias aplicáveis ao caso. Agora, se essa disponibilidade constitucional está a ser devidamente aproveitada, parece-me que não. Antes de terminar, gostava também de colocar uma questão a ambos. É sabido que existem combatentes no Estado Islâmico que têm passaporte português. A maior parte são radicados em França e em outros países, mas são portugueses, ainda assim. Devíamos preocupar-nos, enquanto Estado, com o regresso dessas pessoas? Ou seja, o Estado português está equipado para lidar com essa eventualidade? Da tal lei do combate ao terrorismo e a partir da tal reforma de 2015 passou a incriminar-se a viagem ou a tentativa de viagem de um cidadão português para território estrangeiro com vista a obter treino numa organização terrorista. Por isso, um cidadão português que regresse a Portugal tendo feito essa viagem e demonstrando essa finalidade, poderá deverá ser imediatamente sujeito a um processo de crime e à investigação respectiva, com vista a apurar a sua responsabilidade penal, mas neste momento é crime. É crime ir para a Síria, por exemplo? Ir para a Síria, comprovadamente obter treino numa organização terrorista, com vista à prática de atos terroristas. Isso, neste momento, é crime e punível com prisão até 5 anos. Até há casos de pessoas que foram para esses territórios e voltaram e foram condenados noutros países. Mas em Portugal, acha que as autoridades portuguesas estão equipadas para detectar essas pessoas, por exemplo, e para fazerem esta investigação que o Tiago referia? O conhecimento, não tenho conhecimento dos meios operacionais, se efetivamente eles são aplicados ou não. Se nós temos uma base legal suficiente, temos, parece-me que temos. Deveríamos ter mais, parece-me. Mas como eu tenho sempre receio desta criação de novas medidas restritivas, porque depois são sempre aproveitadas para outros contextos, enfim, aquilo que temos para já basta. Agora, é preciso, nos Estados Unidos há um autor, inclusive, Dershowitz, que até defende a utilização de tortura com base no fundamento um bocadinho falacioso, mas que pode ser transposto para aqui, quer dizer que se estas coisas passam debaixo do radar do escrutínio público e acontecem de qualquer maneira, então vamos pô-las na lei. Aliás, a tortura, por exemplo, vai ser utilizada em casos de prevenção, portanto vamos prever na lei que a tortura é admissível com base no médico, no juiz. É evidente que isto em Portugal é absolutamente inadmissível, absolutamente inconstitucional. E este argumento é falacioso. No entanto, é um argumento de facto, pouco jurídico, mas é um argumento de facto, quanto à questão dos meios mais invasivos em abstrato admissíveis e para os quais... Exatamente, mas para os quais, naqueles meios de obtenção de prova, por exemplo, o uso de malware, que nós sabemos que vão sempre ser utilizados e que nós sabemos que, pelo menos, encontram agora uma base legal. E que é necessário enquadrá-los na lei. É necessário enquadrá-los. E estabelecer quais são os limites, claro. Claramente. Está a terminar o nosso tempo. Ambos, mais uma vez, agradeço a vossa participação. Obrigado. Nós voltamos depois de um breve intervalo.